Novos documentos de Epstein são revelados ao grande público e abalam as estruturas do sistema. Infelizmente, se falarmos aqui o que pensamos, sairemos presos desse vídeo, mas vamos tentar burlar a censura falando de coisas mais leves, como filmes de terror com Drácula, lobisomens, demônios e feministas. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Vamos lá, burlando a censura. Era uma vez uma ilha que pertencia a histórias de terror. Na história original de Drácula, Bram Stoker descreveu um dos piores inimigos para os conservadores, para os verdadeiros liberais clássicos, para os libertários e para todos os guerreiros da liberdade. Drácula é um monarca genocida de séculos atrás, a sombra de um sistema de governo que se nega a morrer, que secretamente controla a mente de suas vítimas, que governa nas sombras e que se alimenta do sangue dos inocentes. Escrevi um texto recente sobre isso e a história de Epstein apenas comprovou todos os horrores. Vamos narrar como história de terror para melhor explicar e para burlar a censura. É assim que podemos melhor descrever a ilha de Epstein sem o YouTube puxar nosso pé à noite. Epstein tinha uma ilha, e nessa ilha ele reunia a camarilha do pior da humanidade. Líderes de governos que obedecem às ideias de genocidas de séculos atrás, monarcas de sistemas de governo que se negam a morrer, que controlam a mente de suas vítimas, que reinam nas sombras e sobrevivem até hoje do sangue de inocentes. Líderes de governos, artistas, atores, uma camarilha cuja ideia de diversão iria além de sexo, drogas e rock and roll, incluiria perversão contra a vontade de inocentes. Os tempos mudaram e quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas. Calma, pare de pensar que o caso Master é parecido. É só coincidência. Depois de preso, Vorkaro revelou que tinha registros financeiros com fotos e filmagens de todas as suas surubas, o que fez seu caso ir para a Suprema Corte. Até tentaram libertá-lo. Ops, mencionei o nome Vorkaro, de Daniel Vorkaro, dono do Banco Master, que teria feito as mesmas coisas? Eu deveria dizer Epstein. Epstein tinha registros de fotos e filmagens de todas as suas surubas. Não confundam, ou o Toffoli fica triste. Como Epstein sabia demais, tomaram medidas que sou proibido de dizer no YouTube. Por motivos nada suspeitos, tomaram a sua própria vida, auto-exterminaram ele, auto-desviveram ele, ceifaram a vida dele sem querer querendo, com ele não querendo, e com as mãos amarradas nas costas. Mas calma, vamos às trapalhadas para deixar o clima mais leve. Então, depois de eleito, misteriosamente Donald Trump revelou que não havia nada de errado com os arquivos de Epstein. Sua própria equipe, eleita para revelar os segredos, aparece na TV falando que não haviam segredos. Tudo muito suspeito. E então, liberaram o vídeo das últimas horas de vida de Epstein, onde fica óbvio que houve manipulação do sistema. Trump e sua equipe assumiram que erraram. Uma senhora burrice. Vocês gostam de filmes de terror? É que saiu um novo filme sobre Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro. É a história clássica de um médico que decidiu construir um ser humano a partir de todo tipo de pensamento progressista. Juntou todos os pedaços, costurou, colou e resolveu dar choque até ele sair vivo. Tipo dar choque em louco, até curar. Fazia sentido em 1811. E por que estou mencionando o filme de Frankenstein? Exatamente porque muitos dos horrores foram discutidos nas surubas de Epstein. Dos horrores progressistas de Frankenstein até os horrores progressistas da escola de Frankfurt, houve pouca diferença além da ficção. Dos horrores de Michel Foucault até os horrores da cultura woke, os monstros discutiram abertamente nas surubas de Epstein. Os registros históricos de Epstein sobre ideologia de gênero formam um círculo perfeito com a ideologia denunciada por Mary Shelley. O plano da ideologia de gênero era sobre formar uma geração inteira emasculada, literalmente, sobre controlar a mente desde crianças até aceitarem hormônios que são veneno, sobre como doutrinar a juventude a se deitar em uma mesa de operação. Jovens emasculados iriam se deitar em mesas de operação, depois iriam se deitar na cama de velhos decrépitos. O romance sobre Frankenstein possuía uma mensagem que nem precisava ser escrita. O cientista louco criou a vida, mas não fez nada com a sua descoberta. Não curou ninguém, não desfez a injustiça sobre a morte de ninguém. Só abandonou seu monstro no mundo. Os monstros nas surubas de Epstein deixaram registros documentados sobre o plano de ideologia de gênero, só para satisfazerem seus desejos profanos da delícia. O próprio Epstein pagou por pesquisas e operações de jovens, mas vamos voltar a falar de burradas só para aliviar o vídeo. O presidente Trump e sua equipe decidiram divulgar uma boa parte dos arquivos de Epstein, e todo o sistema comemorou, afinal, estava tudo censurado. Uma vitória do sistema, até alguém perceber que os arquivos ultra secretos podiam ter a censura retirada. Que burrada! Trump tem a melhor equipe de tecnologia, é amigo de Elon Musk e faz isso? Até parece que ele está cumprindo a promessa de campanha? O maior fenômeno de bilheteria do cinema dos últimos tempos falava de um assunto sério.
Não foi o ganhador do Oscar Pobres Criaturas que refez os horrores de Frankenstein para justificar todo tipo de crime contra crianças. O maior fenômeno de bilheteria não foi Emília Pérez, que recebeu mais indicações ao Oscar do que O Senhor dos Anéis. Filme de um traficante foi santificado por uma vaginoplastia. O filme é horrível, mas tentou roubar uns Oscars para tomar uma cervejinha. Não, o maior fenômeno é um filme independente chamado De O Som da Liberdade, que mostrava um homem branco, heterossexual, cristão, interpretado por Jesus, resgatando crianças dos horrores progressistas defendidos pela camarilha das surubas de Epstein. Hollywood inteira fez campanha contra esse filme, não é a primeira vez. Anos atrás, os democratas encomendaram um filme chamado Pizzagate para fazer piada e encobrir as investigações iniciais contra Epstein. Mas o clima tá começando a pesar, vamos voltar a falar do humor para deixar o vídeo mais leve. No começo de fevereiro de 2026, o presidente Trump divulgou publicamente mais documentos de Epstein, com os mesmos erros de segurança que permitiram acesso público a milhares de documentos. Nomes, ocasiões, correspondências. Até parece que Trump está se fingindo de burro para cumprir toda a sua promessa de campanha. Mas dessa vez, ele pode colocar a culpa nos estagiários. Detalhe, Epstein realmente odiava o Trump. Suas palavras. Entre as revelações chocantes, temos a história de meninas sequestradas, meninas que perderam a sua vida e, por fim, meninas que tiveram a sua carne devorada. Parece absurdo? Então imagine que tenha ocorrido uma só vez, uma única vez. Já é muito. Essa história não conseguiria ficar mais macabra nem se o objetivo fosse alimentar um lobisomem. Você sabe qual é a maior mentira do diabo? É convencer o mundo de que ele não existe. A camarilha das surubas de Epstein usou a mesma estratégia por anos. E falando no diabo, quais as diferenças entre demônios e feministas? Nos filmes de terror, os demônios atacam as gestantes e as crianças inocentes. Feministas também. Nenhuma queimou sutiã pelas vítimas de Epstein. Nos filmes de terror, os demônios não enxergam as crianças não nascidas como seres humanos. Feministas também. Nenhuma fez protesto. Nos filmes de terror, demônios atacam com mentiras e falsas acusações. Feministas também. E elas estão usando mentiras e falsas acusações para defender seus políticos de estimação. As feministas já obedecem às ideias de velhos racistas do século XIX, os antigos espíritos do mal, todos juntos na suruba de Epstein. A parte assustadora é saber que existe um lado político que tem discurso alinhado com as piores assombrações do cinema e da literatura, um lado político que serve aos antigos espíritos do mal, um ideal socialista de reescrever a história, mandar no que as pessoas devem acreditar e perseguir quem discorda, um ideal socialista de destruir a moral e a família, mas já dizia Platão em sua obra sobre a política. O Estado não criou nem a moral e nem a família. Não cabe ao Estado ditar o que é a moral e o que é a família. Vamos imaginar como seria essa situação no Brasil. Imaginemos uma ilha distante e que possa esconder segredos dos poderosos, como a ilha de Marajó. Vamos imaginar que as maiores denúncias foram feitas no governo de um presidente honesto. E agora vamos imaginar um governo corrupto sem falar o nome de Lula. Este governo corrupto soterrou todas as investigações sobre essa ilha. Os poderosos do STF, que podem ou não estar atolados nas denúncias, apenas proibiram as investigações. Os militantes dos direitos dos humanos fingem não saber de nada. E até os artistas, que um dia cantaram Salve a Amazônia, foram calados pelo peso da própria hipocrisia ao mencionar o caso. Pois é, o Brasil é um asilo Arkham a céu aberto, onde os bandidos mandam, os loucos repetem narrativas alucinadas e nós, pessoas normais, temos que temer a prisão por crime de opinião. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!